pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, mesmo um pouquinho distante, dizer para ela: Deus fala. Amém. Graças a Deus por isso. Deus fala, meus irmãos. E nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, sermos ministrados por essa palavra, e Deus quer comunicar algo a nós hoje à noite. Eu quero usar um texto da palavra de Deus para a gente iniciar. Eu não vou ficar parado nesse texto, eu quero abordar esse tema, mas eu vou, para dar base ao que nós vamos falar aqui, eu quero que você abra um texto muito conhecido da palavra de Deus, que é João 8, 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Se você tiver sem a Bíblia, você pode olhar na tela, que eles estão colocando aqui na tela. Amém, meus irmãos? 8:32, e depois nós vamos ler o texto também de 8:36. Diz assim, podemos ler? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos falar juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Vamos lá? 1, 2 e... Portanto, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Somos livres, amém? Somos livres pelo poder da palavra de Deus. Pode tomar um assento, meus irmãos, que o Espírito Santo ministre ao nosso coração algo bom, algo poderoso esta noite. Amados, nós servimos a um Deus muito poderoso. A cada dia que passa, nós enxergamos uma necessidade maior de conhecermos esse Deus e sermos libertos pela sua palavra. Geralmente, pessoas que não têm contato de íntimo com Deus são as pessoas que mais terão problemas no sentido de libertação de suas vidas. Jesus muda toda a história, porque Jesus traz para a nossa vida uma verdade. E quando nós aceitamos essa verdade, somos introduzidos nessa verdade, e ela também é introduzida em nossa vida. Nós passamos a fazer parte de um reino. Nós passamos a fazer parte da filiação. Nós passamos a ser filhos. E como filhos, nós temos todo um ensinamento, todo um preparo, todo um cuidado, todo um discipulado para mudar áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Porque se elas não forem transformadas, nós vamos sofrer muito. Tem áreas específicas da nossa vida que nós precisamos deixar Deus entrar. Porque nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, Ele nos recebe, somos justificados por Ele, regenerados, e Ele nos adota. E nesse processo que nós entramos, e nós acreditamos ser o processo de santificação, nesse processo, às vezes nós nos entregamos pela metade. Por isso que esse processo é interrompido, ele não acontece. A única coisa que limita a obra do oleiro é o material. A única coisa que limita o poder de Deus e a palavra não surte efeito na vida de uma pessoa
sou eu mesmo. Eu posso impedir isso. Eu acredito nisso, eu acredito que eu posso impedir, apesar de acreditar e ter convicção que eu sirvo a um Deus soberano, poderoso, dono de todas as coisas, criador de todas as coisas. Um Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar de acreditar nisso, eu enxergo também em pessoas que são do nosso convívio, pessoas que estão caminhando, que elas trazem todos os dias alguns questionamentos. Por que isso na minha vida é assim? Por que Deus não faz isso? Por que isso não acontece? Por quê? Por quê? São muitos porquês. E as pessoas, elas vão fazendo perguntas sem respostas. E perguntas que até mesmo, às vezes, nem Deus vai nos dar a resposta. E nós vamos vivendo e as coisas vão ficando irremediáveis algumas situações, mas só tem um caminho, é nós sermos da verdade, e essa verdade realmente está em nós. Quando nós somos da palavra, quando nós somos da verdade, quando nós somos do verbo vivo, alguma coisa precisa mudar. Algo precisa ser transformado, precisa haver mudança, transformação. Apesar de nós servirmos a um Deus que não muda. Engraçado isso, né? Deus é imutável, mas Ele muda a nossa vida. Deus, Ele não muda, a Sua palavra não muda, mas nós precisamos mudar para servi-lo. E é sobre isso que nós vamos tratar um pouquinho hoje à noite aqui. Eu preciso mudar para servir a Deus com mais eficácia. E para que eu seja livre e liberto em algumas áreas na minha vida, eu preciso mudar os meus conceitos, eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso mudar a minha forma de andar, eu preciso mudar a minha forma de falar, eu preciso mudar meus procedimentos, eu preciso ser transformado. Eu preciso mudar. Não há evangelho eficaz sem transformação de vidas e sem pessoas mudadas. Cristo precisa nos constranger, a palavra de Deus precisa nos constranger a mudar. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele foi ontem, Ele foi no passado, Ele é hoje, no presente, Ele é o mesmo e Ele será o mesmo amanhã, depois e até a consumação dos séculos. Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo Senhor. E há um texto também da palavra de Deus, que nós vamos ler daqui a pouco, vamos caminhar um pouquinho aqui. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor, Jesus é o mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, Ele não mudou quanto ao desejo de mudar a sua vida, de mudar a sua história. Ele não mudou. O desejo dele é o mesmo, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, a vontade de Deus é que todos sejam libertos, que todos sejam santos, a vontade de Deus é que todos recebam uma presença poderosa e seja totalmente empoderado pelo Espírito Santo. Ainda é essa a vontade de Deus, Ele não mudou, Ele não muda. Ele também, no seu posicionamento de santidade, de amor, Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele é imutável. Deus é imutável. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não, por tudo isso, a noite virá. Não, Malaquias.
o texto diz que ele é imutável, porque eu, Senhor, não mudo. Esse é o texto. Então, Deus não muda. O posicionamento de Deus é o mesmo. Ele não muda. Se tem algo diferente acontecendo, nós estamos mudando. Nós estamos indiferentes àquilo que Deus preparou e quer que nós sejamos. Nós estamos indiferentes aos propósitos de Deus. Por quê? Que o mundo está cada dia mais maligno. Por que que a cada dia pessoas estão mais malignas? Por que que a cada dia as pessoas estão se revelando em algumas situações como piores? Por que que a cada dia você escuta mais algumas pessoas dizerem: quanto mais eu conheço o meu cachorro, menos eu gosto de pessoas? Vocês já ouviram isso? Olha só como o mundo que nós vivemos está. As pessoas estão colocando os filhos nas creches, os pais no asilo, indo para a praça passear com o cachorro. As pessoas estão amando muito mais coisas do que pessoas. Isso é uma necessidade extrema de libertação. E só quem pode libertar uma mente desse pensamento é Jesus. A palavra de Deus, a verdade de Deus. E o que me dói é saber que às vezes na igreja tem gente com esse pensamento. É o que eu mais fico triste, porque quem não conhece a palavra de Deus, ela não conhece, ela está no tempo da ignorância, ela tem chance de aprender. O grande problema é que nós estamos enfrentando hoje essa situação diante daquelas pessoas que nós acreditamos que já aceitou Jesus e mudaram. Elas falaram que mudaram, mas Deus disse, esse Deus que não muda, disse: esse povo me conhece de... Não, esse povo, eles falam de mim, mas o teu coração, não é? Eles me conhecem de lábios, mas o coração está longe. Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, Jó 42, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos dessa experiência. Nós precisamos da experiência de Jó. Nós precisamos da experiência com Deus. A experiência com Deus é o que vai libertar você. Tem gente esperando libertação na oração. Ora, 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 ora. Ei, querido irmão, irmã, a oração não é o princípio da libertação. Isso não é heresia. Eu não preciso te provar isso nem biblicamente. Só logicamente já dá para você pensar um pouquinho. Chega uma pessoa aqui totalmente carregada do mal. Vamos dar um exemplo aqui. Chega uma pessoa aqui totalmente bêbada, trocando as pernas. Nós oramos por essa pessoa. Ela senta ali e sai daqui bonzinho. Até o álcool passou. Eu não sei se você já viu isso, eu já vi. Orar por uma pessoa, ela fica limpinha ali naquele momento. Até o efeito do álcool vai embora. Essa pessoa sai daqui. Em vez dela ir para casa, tomar o banho, dormir, no outro dia voltar para o caminho do Senhor, vir a um culto ao Senhor, ela vai para um bar e bebe de novo. Depois da casa limpa, o que é que diz a Bíblia? Vem 7 piores. Então, o princípio não é a oração, o princípio é a conversão de verdade. E a entrega real da vida dessa pessoa para Deus. É por isso que tem muita gente que não se liberta. Tem gente que você ora, ora, ora e todo culto ela cai endemoniada. Você ora, 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 todo culto ela volta com o mesmo problema. Ora, ora, por quê? Porque não é só a oração. A oração é uma das ferramentas, mas a conversão, a transformação é o que Deus quer fazer de verdade. E por isso nós precisamos deixar o Espírito de Deus entrar para tudo ser mudado em nossa vida. Jesus precisa entrar de verdade. Senão você vai
participar de 1000 campanhas de libertação e não vai ser liberto. Pode participar de 1000 campanhas e não vai ser liberto, porque Jesus precisa entrar e ser o dono. Como é isso, pastor? Já entreguei minha vida. Meu irmão, minha irmã, é fazer tudo aquilo que sua carne tem vontade de fazer e você diz, eu não quero fazer porque eu escolho Deus. Eu não vou fazer porque eu escolhi Deus e eu vou aguentar firme. Eu vou renunciar, eu vou fugir. Isso é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que você não quer fazer. Ou melhor, é não fazer aquilo que você quer fazer. É renunciar aquilo que a sua carne está gritando para você fazer. Mas você escuta a voz baixinha do Espírito Santo. Não, eu sou contigo. E você ouve essa voz mais baixa. Olha, deixa eu dizer uma coisa, irmão, irmã. Se tem alguma coisa, alguma voz gritando muito alto na tua vida, cuidado, que pode não ser a voz de Deus e a voz do Espírito Santo. Se tem algo gritando muito forte, cuidado, que pode ser uma cilada. Então, esse Deus que não muda, Ele está todo preparado para nos mudar, para nos transformar. Toda pessoa que quer realmente fazer parte do reino de Deus, ela precisa das mudanças, ela precisa da transformação, ela precisa entrar pelo caminho das mudanças, pelo caminho da verdade. Isso chama-se conversão. O nome disso é conversão. 2 Coríntios 5,17. Olha só, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é uma metamorfose. Quer ser liberto, quer libertação em todas as áreas da tua vida, nós precisamos entender que precisamos passar por uma mudança, por uma metamorfose, por uma transformação. Isso significa nova criação. A metamorfose, ela indica, numa palavra grega, nova criação. Quando alguém aceita Cristo, não está apenas tendo uma nova visão. Essa pessoa não são apenas novos padrões. Ela está sendo irreversivelmente transformada pelo poder de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus com disposição de realmente mudar, você não está só recebendo um novo padrão, meu irmão, minha irmã. Você não está só recebendo uma nova visão. Você não está só recebendo uma nova religião. Você não está só recebendo uma nova doutrina. Não é só isso. Você está irreversivelmente sendo transformado pelo poder de Deus, porque Ele tem poder para isso. Ele muda, Ele transforma e Ele ainda age, porque Ele é o mesmo Deus que trabalha em prol daqueles que neles esperam. É esse Deus que eu sirvo, esse Deus que nós servimos. Aleluia! O exemplo mais real que nós podemos dar de metamorfose é quando você olha para uma lagarta e daqui a pouco ela é uma borboleta voando. E jamais ela vai voltar a ser uma lagarta. Isso é a metamorfose que nós precisamos passar. Claro, como seres humanos, nos entregarmos a Deus, entregar a nossa vida a Deus, deixar o Espírito Santo entrar, mudar a nossa vida e que isso seja irreversível, que nós não voltemos às antigas práticas, mas que realmente sejamos libertos pelo poder da palavra. Libertos pelo poder da palavra. O diabo está judiando de muitas vidas. O diabo está sufocando muitas famílias. O diabo está sufocando muitas localidades inteiras. O diabo está sufocando pessoas com a miséria.
mas Jesus nos chamou para sermos libertos, transformados pelo poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Põe para mim Ezequiel 36, 26. Meus amados, a transformação é algo poderoso. É algo lindo demais. É algo lindo. A igreja, ela precisa entender a transformação. Nós precisamos entender esse conceito. Como igreja do Senhor, como igreja do Senhor, como igreja do Nazareno Central, precisamos entender isso. Deus quer fazer uma mudança no nosso interior. Deus quer transformar nosso coração. Mas na verdade Ele não quer nem transformar, Ele quer fazer um transplante. Tirar um coração duro, colocar um coração de carne. Tirar um coração egoísta e colocar um coração generoso. Tudo isso, todas essas áreas, precisamos entregar para Deus para sermos libertos. Se somos egoístas, precisamos ser mais generosos. Todos nós temos uma área que precisamos colocar diante de Deus. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos uma área que precisamos falar: Deus, me molde nessa área, me ajude nessa área. E Deus vai nos ajudar. Vamos entregar totalmente a nossa vida. 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Mudança no interior. Olha, irmãos, se nós não mudarmos aqui dentro, para conseguir, como se muda aqui dentro? Controlando o ambiente interno. Tem muita gente querendo controlar tudo à sua volta, mas não consegue nem controlar o ímpeto, não consegue controlar aquilo que está dentro. Quantas vezes eu já me peguei pensando: meu Deus, eu me entrego tanto, e às vezes essa área aqui eu não controlei, sabe? Mas graças a Deus que eu tenho o Espírito Santo que diz para mim: você precisa entregar essa área também. Agora cabe a mim fazer isso, entregar e deixar Ele cuidar. Amados, o que Deus quer fazer, o que Ele quer mudar em nós, o que Ele quer fazer na sua e na minha vida, em nossa vida, não é consertar um coração, não é consertar. O que Ele quer é trocar. Porque quando aceitamos Jesus, é isso que acontece. É a morte de um velho homem e o nascimento de um novo homem. E quando você nasce, tudo é novo, o coração é novo, os organismos são todos novos, os órgãos são novos, tudo é novo, tudo novo se fez. Quando Jesus muda, quando Jesus nos transforma, Ele transforma de verdade, nos faz nascer de novo. Então, Deus não quer consertar o teu coração antigo, mas Ele quer substituir por um coração novo. Ele quer mudar tudo. Glória a Deus. Há uma promessa de transformação para nós no Espírito. O que Deus quer fazer para trazer libertação para nós é mudar. Põe lá de novo o versículo. É mudar tudo. E depois põe Jeremias 31 a 33. Ele quer tirar esse espírito humano, vamos dizer assim, e colocar um novo espírito formado por Deus. Porque o mundo também nos forma. O mal também nos forma espiritualmente. Depende da sua inclinação. A Bíblia diz que aquele que é inclinado para o Espírito, ele cogita das coisas do Espírito. Aquele que é inclinado para a carne, cogita para as coisas da carne.
darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo. Ele não quer pegar esse espírito mundano que está em nós, que fomos formados por Ele. Ele não quer pegar aquela característica pervertida que estava em nós, aquela inclinação do nosso espírito para a carne. Ele não quer fazer isso, Ele não quer pegar esse mesmo espírito e reformar. Deus quer nos dar algo novo, Ele quer nos fazer nascer de novo, de verdade, porque toda a inclinação do passado, para o passado que você ainda tiver, ela pode ressuscitar a qualquer momento. Se você continuar a mesma pessoa, se eu continuar a mesma pessoa. Mas existe uma forma de ser novo e tornar em nossa vida tudo novo. É realmente nascendo novamente para Cristo. E nós vamos experimentar a libertação. Jeremias 31 e 33. Por favor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, como quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel e depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer comigo todos os dias. Ele quer ser o meu Deus, o Deus que não muda, mas Ele quer que eu seja o povo dEle, mudado, transformado pelo poder da sua palavra. Amém? Aleluia, você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus, você pode glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, o conceito teológico da santificação está fundamentado numa realidade de que Deus transforma pessoas. Deus muda pessoas, Deus transforma, Deus santifica. E essa santificação é uma transformação. É um processo que nós passamos. É um processo em nossa vida que começa no novo nascimento, ou na regeneração, teologicamente falando, que para nós completa-se na glorificação. São processos da nossa vida. É um processo de purificação. Na nossa teologia, diz que santidade é o processo, não é, de purificação moral e espiritual que começa na regeneração e completa-se na glorificação. Então nós cremos que esse processo é para mim, esse processo é para todos que quiserem, que se arrependerem, que se entregarem, que reconhecerem Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas, que se arrependerem, que crerem. Esse processo é para todos. Então, você não pode ficar de fora. Se tem área da sua vida que precisa ser transformada, entregue-se a Deus, porque Ele vai mudar a sua história. Entregue-se a Deus e passe pelo processo do jeito e no propósito de Deus. O problema é que nós nos entregamos a Deus com a nossa opinião formada sobre tudo que tem que acontecer. E quando nós nos entregamos a Deus, a vontade de Deus precisa prevalecer. A verdade de Deus precisa prevalecer. Eu preciso aprender com Deus, com a palavra de Deus. Eu preciso mudar. Arrependimento é mudança. Mudança do pensamento. No nosso 8º artigo de fé do nosso manual, do manual da Igreja do Nazareno, fala de arrependimento, que é uma mudança total, completa da mente.
É uma mudança completa, metanoia. Então nós precisamos ser mudados, nos arrepender, se nos voltarmos para Deus. Conversão é mudança, regeneração ou novo nascimento é a mudança. E um homem só pode ser liberto se ele for mudado, se ele nascer de novo, se ele se arrepender, se ele se converter, se ele nascer de novo. Um homem só pode ser mudado se Deus entrar na história e nós deixarmos Deus trabalhar de verdade. A igreja precisa conhecer mais o Deus dela. Somos povo de Deus. Irmãos, eu já citei algumas vezes isso, mas veio à minha mente, eu vou falar de novo. Muita gente prega o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É muito lindo esse versículo, mas o anterior, o versículo 13, diz muito desse versículo e diz muito do empoderamento que está sobre o povo de Deus. No versículo 13 ele diz: e se eu, o Senhor, cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu enviar, se eu enviar a peste, e se eu enviar o gafanhoto que consuma toda a terra, para imaginar, alguém vivendo sem água, com sede. Alguém aqui consegue ficar sem água? Eu não consigo. Só eu que não consigo? Quem consegue aí, levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém consegue ficar sem água. Imagina se Deus cerrar os céus de forma que não haja chuva. E se Deus mandar o gafanhoto que consuma a terra, gafanhoto come tudo que é vegetal, você consegue ficar aqui sem alimento, sem comida? Quem consegue? Só se for por um jejum, por um período, né? Mas ninguém consegue ficar sem comer. Aí o negócio pensa que vai melhorar, piora mais ainda. E se eu mandar a peste sobre o meu povo? Imagina, sem água, ou seja, com sede, com fome e doente. Já parou para pensar nisso? Mas olha o empoderamento que está sobre a igreja de Cristo. Por isso que todos aqui têm total condição de ser liberto de qualquer situação, de qualquer coisa e de qualquer área da sua vida. Porque Deus disse: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é povo de Deus aqui? Quem é povo de Deus aqui? Aleluia! Você é povo de Deus. Se você clamar, se você buscar, Deus vai curar, Deus vai perdoar, Deus vai sarar a sua vida, Deus vai sarar a nossa cidade, meus irmãos. Aleluia! Deus vai transformar tudo, Deus vai mudar tudo, se a igreja receber o empoderamento dessa palavra, acreditar nisso e servir a esse Deus que não muda. Deus não muda os seus princípios, mas Ele muda os seus filhos, se eles quiserem ser mudados. Para a gente finalizar, Deus quer mudar os que não mudam e também que não está tentando se adaptar ao nosso sistema e à sua vontade. Entendeu isso? Além de Deus não mudar, Ele não está tentando se adaptar à nossa cultura. É isso que nós, a igreja, hoje precisamos entender. Terça-feira eu fui falar lá numa palestra para os nossos seminaristas e para pessoas, pastores do nosso distrito, outros distritos,
E nessa palestra, ela foi em sistema híbrido, ela foi presencial e online. Então, nessa palestra nós estávamos falando um pouco sobre a igreja. O tema era a praxe teológica. E o tema que eu tinha que tratar dentro desse tema era a contemporaneidade da fé. Não é isso? Contemporaneidade da fé bíblica nos púlpitos. Então, nesse tema eu estava analisando a igreja primitiva. Olha, irmãos, a igreja primitiva reclama a igreja de hoje. Porque nós queremos que o Deus da Bíblia se adapte à nossa cultura. Olha, tudo vai avançar. A modernidade chegou, pós-modernidade chegou. E coisas mais modernas ainda vão chegar. Mas Deus nunca vai mudar. Ele sempre será o mesmo. Ele não vai se adaptar à nossa cultura. Nós precisamos, como igreja, nos adaptar à cultura dele. Eu não estou falando de um templo moderno, eu não estou falando contra aquilo que há de moderno na vida. Mas eu estou falando de uma doutrina que não muda, de uma palavra que não muda, de um Deus que não muda, de um Deus que não vai adaptar a sua palavra para nós. Nós precisamos nos adaptar à palavra de Deus, ao sistema de Deus, à vontade de Deus. Deus não vai se adaptar à nossa vontade. Se nós queremos ser libertos, nós precisamos nos adaptar à vontade de Deus, à palavra de Deus e ao sistema de Deus. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. Romanos 17, 1:17, a parte B do versículo, diz assim: o justo viverá pela fé. A igreja precisa continuar em frente. É pela fé. A igreja precisa continuar. Em meio a tantas mudanças, ela precisa continuar uma instituição de fé. Pessoas de fé, crentes de fé, homens e mulheres de fé, crianças de fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo não viverá pelas mudanças, ou melhor, pela modernidade, é pela fé. O que vai fazer a diferença na sua vida não é ser transformado com o mundo, mas é ser transformado no mundo pela palavra de Deus. Avance, estude, porque o mundo está exigindo isso de você. Se atualize todos os dias, mas não esqueça que o justo viverá pela fé. O seu estilo de vida é o estilo de vida da fé. E isso não pode mudar, senão nós vamos quebrar a cara. Use todas as ferramentas, mas não se esqueça quem é o teu Senhor. Use a internet, mas não esqueça quem é o Senhor da igreja. Nós vamos agora usar a internet para essa evangelização. Nós vimos isso como uma oportunidade para abençoar outras vidas. Mas nós sabemos, o que foi pedido aqui, ore por esse propósito, não foi isso? Porque nós sabemos que o justo viverá pela fé. E que a nossa maior estratégia é o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai te dar, sempre vai dar à igreja uma boa ideia. Nós precisamos saber usar essa ideia em prol da igreja e baseado em fé. Deus quer nos mudar e nos transformar. Para Ele mudar, para Ele transformar, nós não podemos achar que Ele vai se adaptar a nós. Mas nós precisamos nos adaptar à realidade de Deus.
Deus.